oblato, oblongo, plano? Bem, aparentemente S. Rowbottom não consegue decidir se é plano ou oblongo, pelo que se pode ler neste longo escrito onde este homem parecia muito seguro de ter demonstrado mais uma vez a planicidade. Disse: porque em vez disso, enquanto os graus aumentam à medida que avançamos de norte para sul, elas parecem diminuir, como se a Terra fosse um esferoide oblongo em vez de achatado. Na imagem acima você pode ver que o tamanho do elipsoide é inicialmente determinado pela observação de um arco meridiano entre duas estações de levantamento. Duas estações que estão no mesmo meridiano são selecionadas, por exemplo, uma linha de igual comprimento. Cada estação determina sua coordenada de latitude usando observação astronômica. Às vezes, os defensores da Terra plana facilitam-nos a compreensão da baixa probabilidade de termos qualquer evidência para demonstrar esse modelo. Este é um daqueles momentos. Curiosamente, S. Rowbottom queria demonstrar que todos os graus de latitude do Equador tinham a mesma distância que, portanto, não há achatamento nos polos, e até mesmo que a Terra parece mais oblonga do que achatada de acordo com os resultados que ofereceu. Vamos para um Athletic Quiz no GeoGebra e vamos primeiro verificar quanto é a distância do arco de um único grau nas regiões próximas ao Equador, e nas regiões próximas ao Polo Norte. Lembrando que a polaridade aproximada ao raio é de 6.356,8 km e o raio equatorial é de 6.378,1 km. Vamos observar como a Terra se parece com o esferoide, e considerando raios geocêntricos. Como vimos nesta outra ilustração, uma diferença de 110 metros, mas aqui há um detalhe que não pode ser escapado. Numa elipse, a latitude geodésica elipsoidal não é geocêntrica. Vamos observar isso. A medição do arco meridiano no Peru 1735, o resultado mostrou que um grau tinha 56.749 toises ou 110,6038 km conforme mostrado abaixo. Começou perto de Quito, perto do Equador, e terminou mais ao sul, perto de Cuenca. Consideraram aproximadamente pouco mais de 3 graus, se compararmos com os resultados que S. Rowbottom colocou. Na latitude do ponto médio, 52 graus norte, um grau tinha um comprimento de 60.766 braças, ou 111,13 km. Mas como isso é possível? Quando o comprimento dos arcos mais próximos do Equador é considerado maior, e não menor. Bem, como foi dito, a latitude geodésica elipsoidal não é geocêntrica, um fato que S. Rowbottom não percebeu seriamente, levando-o até a dizer que a Terra era mais oblonga do que oblata. Assim, S. Rowbottom estava a considerar os comprimentos dos arcos, contando com raios geocêntricos, quando na realidade contava com raios meridionais, onde as latitudes próximas do Equador parecem ter um comprimento menor que as do Polo Norte. Por alguma razão ele disse: porque em vez de aumentarem os graus à medida que avançamos de norte para sul, eles parecem diminuir, como se a Terra fosse um oblongo em vez de um esferoide achatado. Vejamos o gráfico a seguir. A letra M representa o comprimento do raio meridional. Ele aumenta à medida que nos aproximamos dos polos. A letra R representa o comprimento do raio geocêntrico, que diminui à medida que nos aproximamos dos polos. Então este homem ou não sabia desse detalhe, ou sabia, mas estava tentando confundir alguns incautos. Para nosso melhor entendimento, vamos usar 4 raios geocêntricos que se cruzam em um círculo perfeito. Agora, vamos achatar o círculo para que fique uma elipse, mas vamos deixar os 4 raios geocêntricos, como pode ser visto, não são mais perpendiculares à superfície, não é uma boa ideia deixá-los inclinados assim. Um tratamento do tema exigiria a não utilização de raios geocêntricos como visto abaixo, agora eles são perpendiculares à superfície. Uma das coisas que Samuel Rowbottom, nem qualquer terraplanista, é capaz de fazer é, como neste caso, nas antípodas, um fio de prumo pode ser nivelado, para eles, para baixo é para baixo. Vamos representar o que este homem quer nos dizer na ilustração a seguir. Assim, S. Rowbottom entende que a Terra
é paralela aos céus horizontais e, portanto, por necessidade matemática e lógica, um plano. Isso seria uma representação. No final do século XVIII, Delambre revisou e estendeu o arco francês de Dunkerque ao Mediterrâneo. Foi dividido em 5 partes por 4 determinações intermediárias de latitude. Combinando as medições com as do arco do Peru, os parâmetros de forma do elipsoide foram determinados e a distância entre o Equador e o Polo ao longo do meridiano de Paris foi calculada em 5.130.762 2s, 9.999,86 quilômetros, conforme especificado pela barra Toese padrão em Paris. Portanto, tomando o fato de que há aproximadamente 10.000 quilômetros para cada polo ao longo de qualquer meridiano, que de polo a polo seriam aproximadamente 20.000 quilômetros, e considerando que S. Houghton diz que a direção dos fios de prumo ou normais, em qualquer ponto dado na superfície da Terra é perpendicular a uma tangente a esse ponto, ou ao plano de seu horizonte, então, como ele usa nossa projeção azimutal polar equidistante, porque você não aproveitou o assunto e explicou de passagem o que acontece, por exemplo, em cada grau, entre cada grau de longitude, à medida que você se afasta do polo norte para a zona sul. Na ilustração acima, cada meridiano tem 180 graus, com uma distância aproximada de 20.000 quilômetros, que seria o raio do mapa da Terra plana, então a distância de 15 graus de longitude a 45 graus norte é usada como exemplo, o Equador e 45 graus sul. Pois bem, para os pobres do sul, as viagens têm que ser um tanto longas, como já foi discutido em outras publicações, ao circunnavegarem sozinhos, principalmente em torno da latitude 45 graus sul. Quanto ao argumento de que, se tivesse sido visto na época de Newton, ou mesmo há um século, que a superfície da água parada não era convexa e, portanto, que a Terra não poderia ser um globo, simplesmente ele não se deparou com Alfred Russel Wallace, que desmontou tudo, no mesmo local onde havia água parada, no canal de Old Bedford. Outro detalhe a respeito da questão da convexidade da Terra é que ele menciona matemáticos proeminentes. Bem, vamos mencionar um matemático e geodesista proeminente, Carl Friedrich Gauss. Gauss desenhou triângulos gigantescos de longas distâncias, e observou da torre conhecida como Torre de Gauss. Como muitos sabem, a soma dos ângulos internos de um triângulo em uma superfície plana é sempre 180 graus. Porém, isso nunca foi verdade nos triângulos que foram desenhados na superfície. Na região que Gauss percorreu, a soma dos ângulos internos foi sempre maior que 180 graus, o que nos diz que a convexidade da Terra já foi comprovada de diversas maneiras, só que alguns ainda não percebem. Um deles foi S. Houghton. Embora pelo que há rumores de várias fontes em alguns livros, este homem não acreditou no que promulgou com tanto esforço, mas foi muito enfático. Quando não houve cobrança de admissão aos debates que foram realizados, eles o fizeram, deixando o local e recusando-se a debater, a menos que a admissão fosse cobrada.